Oi, gente. Aqui é o professor Antônio. Com muita alegria eu apresento para vocês o ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo, de Saracuruna, Duque de Caxias. Um podcast para falar de arte, cultura, política, poesia e dar espaços para todos aqueles que construíram a história do Onofrevo nesses últimos anos, na luta pela periferia, pelo território, por Duque de Caxias e pela Baixada Fluminense. Esse é um espaço que a gente quer abrir para dar voz, para conversar, para discutir, para trazer questões aqui importantes, não só para a cultura, mas para o nosso território, com educação, com muita mobilização, com articulação e, principalmente, muito amor por Duque de Caxias, através da cultura, através da arte e da poesia. E nesse primeiro episódio, a gente não podia deixar de trazer pessoas que representassem toda essa luta que o Onofrevo vem desenvolvendo nesses últimos anos, né? Pessoas que sabem muito bem como funciona a dinâmica do Onofrevo, o que tem sido feito cada vez mais no nosso espaço, e a gente pensou em pessoas que pudessem compartilhar um pouco disso. Para isso que eu estou aqui hoje com a Esther Maia. Olá. Acadêmica de Comunicação Social. Vou pedir daqui a pouco para cada um se apresentar, vou falar o nome, depois eu vou pedir para cada um compartilhar. A gente está com o Mordred, nosso mestre de arte lá do Onofrevo. Estamos com o Davi. Fala aí. Red, né, também da música, das artes. E a gente está aqui nesse primeiro episódio para falar do Onofrevo em si, da história, de como que isso foi importante para cada um de vocês e também compartilhar toda a vivência nossa lá, né? A gente falava aqui em off que a gente fica um pouco arredio, né, por causa das luzes, por causa da estrutura, mas a gente quer compartilhar com quem está acompanhando a gente um pouco do nosso dia a dia. As pessoas são muito curiosas, quem não pode ir, está lá com a gente, ficam curiosos como que funciona. Então, eu trouxe aqui pessoas que representassem um pouco dessa dinâmica do Onofrevo. E aí eu queria pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, aí depois a gente parte para o Onofrevo propriamente dito. Eu sou Esther, tenho 23 anos, sou acadêmica de Comunicação Social e inspiro arte e cultura desde que eu nasci. Quando o Antônio veio com a ideia do Onofrevo, eu a super apoiei, porque, assim, falta um pouco de espaço no ambiente onde a gente mora que incentive cultura, que incentive música, arte, e é um espaço onde os artistas podem se inspirar, eles se sentem inspirados ali dentro. Bem, meu nome é Mordred, fala aí Sementinhas do Mal, e eu estudei na Escola de Belas Artes, não concluí, mas trouxe isso para minha vida. Já expus pela ABD, hoje eu sou conselheiro de cultura da cadeira de artes visuais, tenho aí alguns livros publicados como ilustrador, outros como poeta, enfim, eu sempre me movimentei dentro dessa parada cultural, né? E eu sempre vi muito a galera falando, não tem espaço para arte e cultura na Baixada, eu sou artista da Baixada e não tenho um espaço para mim. E, cara, quando eu comecei a me envolver mais com a galera da Baixada, eu vi que não é bem assim. Os espaços estão aí, a gente não tem acesso à informação, a gente não sabe chegar neles. Então, quando surgiu a oportunidade de ocupar um espaço e desenvolver isso, de arrastar essa galera, eu não pensei duas vezes. É isso. Foi uma forma de abrir mais um espaço e que é uma coisa que eu sempre digo pra galera. Enxerguem isso aqui como um degrau. Eu não quero que vocês venham para o Onofrevo e sintam que esse aqui é o único espaço que vocês têm direito. Isso aqui é uma porta de acesso para vocês alcançarem todos os espaços que vocês podem ocupar. Sair daqui, chegar no Gomeia, no Lira, no CCBB, sair do Brasil, enfim. É um caminho para vocês poderem conhecer e viver arte e cultura. Basicamente é isso daí. Visão, rapaziada, meu nome é Red. Eu sou músico, né? Eu sou mais da área da música. Eu toco guitarra, violão, já faz fazer uns 6 anos, mas eu me inseri mesmo na questão da cultura, na questão da música da Baixada em 2024. Já tô praticamente 1 ano e meio já nisso daí,
né, convivendo com a galera da arte e, né, complementando a fala aqui também que o Mordred citou, é muito importante ter esses espaços, porque através do Onofrevo, através do espaço, que eu conheci essa galera. Até porque, tipo, antes eu só tocava, eu não colava muito com gente assim, porque eu não conhecia a galera assim. Depois que eu conheci o espaço, que eu comecei a conhecer, comecei a colar nos eventos. Tocava no quarto. Entendeu? Eu tocava no quarto, exatamente. Tipo, sim, e... Hoje a gente tem que te aturar. Pô, 1 ano e meio me aturando. E nisso eu fui convivendo com a galera e, pô, evolui bastante desse tempo pra cá, né? Eu não sei se isso daí já é um spoiler de alguma coisa que alguém pretendia falar depois, mas eu tiro sempre que o Davi, pra mim, foi tipo o molde daquilo que eu gosto de mostrar. É isso aqui, ó. Aham. Porque ele chegou lá, ele é minha testemunha, cara. Isso Ele que era você fala é a evolução dele depois que ele foi pro Onofrevo. Né? Exato, porque ele chegou um rapaz tímido, assim, que a gente sabia Queria que ele fazer um tocava barulho, violão. um som. É. E hoje, pô, ele foi com a gente pra Flap, pro Ler Pra Valer. Já toquei no Sesc também. Na Incubadora de Cultura, em Maricá. Isso, Exato. Maricá. E é disso que eu tô falando. As coisas podem começar ali, mas elas não morrem ali, elas se expandem. E eu volto numa coisa que eu falei num dos eventos, que isso é independente de quem aprova ou quem reprova Fidel. Fidel disse uma coisa que eu achei genial. Ele, num discurso, ele falou que um país é conhecido pelo que ele exporta. Um país que exporta armas é um país bélico. Um país que exporta grãos é um país agrícola. Cuba exporta médicos. Cara, o Onofrevo exporta artistas. A gente não só recebe artistas, a gente apresenta o mundo para eles e eles seguem a trajetória. E todos os artistas que passam por lá, voltam por lá. Então, alguma coisa muito certa a gente está fazendo. Beleza. E falando em artista, Mordred, eu quero apresentar o quinto integrante da nossa mesa, que é o nosso Onofrinho, né? O Onofrinho é trabalho de uma das nossas artesãs lá do Onofrevo, da Economia Solidária, e aproveitar a oportunidade do Onocast de registrar, né, que o Onofrevo é em homenagem a Onofre Castro, um grande artista de Saracuruna. Foi um grande parceiro, um grande amigo meu, pessoal. Trabalhou comigo durante muitos anos na Biblioteca Comunitária Solano Trindade, no Cangulo. O Onofre foi tudo que vocês possam imaginar na biblioteca. De pedreiro, professor de violão, professor de teatro, logística, cenógrafo, psicólogo. Ele foi tudo, né? E o Onofre, ele era um exemplo vivo de quem vive exclusivamente para a arte dele. O Onofre era muito radical em relação a não comercializar a arte como um produto, mas algo que vem do coração para as pessoas e alcançar a alma das pessoas. E é muito dessa filosofia que o Onofrevo hoje carrega, né? Então a gente homenageia Onofre Castro, que artisticamente adotava o nome de Onofrevo, trabalhava nas escolas divulgando a arte do frevo, do teatro, junto com o Luiz Bittencourt, que é o proprietário da casa onde hoje funciona o Centro Popular de Cultura Onofrevo, né? Então a gente não pode deixar de registrar aí o Onofrinho, que vai estar acompanhando todas as mesas aí, todos os episódios do Onocast daqui para frente. E também registrar que o Onofrevo abriga vários coletivos e a gente, ao longo dos nossos episódios, nós vamos apresentar esses coletivos. Essa primeira mesa é para falar dessa nossa dinâmica, de como que o Onofrevo funciona, de como que o Onofrevo alcançou não só quem está aqui, mas toda a galera que frequenta o Onofrevo. E os coletivos são o Marimba Literária, que é o coletivo de autores e autoras da Baixada Fluminense e outros ramais, que eu organizei junto com a Bela Lopes, que é uma escritora também de Caxias, de Jardim Primavera, professora, e que futuramente vai estar com a gente nos próximos episódios. E é a casa também do pré-vestibular comunitário, Solano Trindade, que com certeza eles vão estar também nos próximos episódios, que funciona no CIEP Paulo Mendes Campos, ali nosso vizinho, ali do Onofrevo, né? Mais de 20 anos aí, levando milhares de jovens às universidades públicas e privadas. Inclusive a Esté, que daqui a pouco eu vou pedir para você falar sobre isso.
E ainda tem a Biblioteca Comunitária Solano Trindade, dando continuidade à sua história desde lá do Cangulo, né? Que vem trabalhando com projetos de incentivo à leitura e de luta pelas políticas públicas de livre leitura. E na parte de música também, o Mordred organiza a Batalha do Onofrevo, que nasceu inicialmente em parceria com a roda de rima da professora Marginal, da roda a Batalha do Minas. E a gente tem ali toda essa coalizão de coletivos que trabalha a cultura não só na produção de eventos, mas na luta por políticas públicas de cultura, né? Através dos editais que recomeçaram logo depois da recondução do presidente Lula à presidência em 2023 e a reconstrução do Ministério da Cultura. Com tudo isso, veio a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, com a liberação dos editais emergenciais pandemia e pós-pandemia, e hoje nós temos a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que garante aí bilhões no investimento na cultura. E esses investimentos chegaram até a gente. E aí é isso que eu queria agora passar a palavra para o Alan, para o Mordred, para falar um pouco dessa questão da política de cultura, de como que isso alcançou, Mordred, os artistas, né, do Onofrevo, como que isso ajudou a desenvolver as atividades do Onofrevo, e fala um pouquinho dessa dinâmica do dia a dia do Onofrevo também. Jogou batata quente pra mim, né? Falar da parte burocrática da coisa. Mas beleza, galera. É porque, assim, tem uma coisa que a galera me zoa, que eu não sou muito chegado a microfone. Eu tô aqui na naturalidade e tal, mas eu tô tremendo por dentro. Mas eu ensino essa galera, tipo, é isso daí. Você vai ficar nervoso, mas você tem que saber chegar chutando a porta. E nessa parte Por que eu tô falando disso, né? Porque toda vez que a gente tem a oportunidade de falar assim publicamente, eu gosto de trazer essa questão das políticas públicas. Eu gosto de explicar o que é o Plano Nacional Aldir Blanc, na medida do possível, sem me prolongar muito. E lá no Onofrevo, a gente tem vários artistas de modalidades diferentes. E todos falando a mesma coisa. O governo não ajuda, o governo não incentiva a arte e cultura. Isso é uma inverdade. Eu não vou dizer que é uma mentira, porque realmente não é como deveria ser. Mas já tivemos grandes avanços. O Conselho de Cultura aqui de Caxias ele se mobiliza bastante. A Secretaria de Cultura tem apoiado, tem feito as reuniões para falar sobre os editais. A gente teve recentemente o Fundo Municipal de Cultura, a gente está discutindo o Plano Municipal de Cultura, e a Aldir Blanc está funcionando assim, durante 5 anos, a gente está no 2º ano, vão ter um investimento de aproximadamente aí 5 milhões para o nosso município. Esse investimento ele é federal, é para vários municípios do Brasil, e para a gente, no ano passado vieram acho que 5 milhões, esse ano de novo essa faixa aí. É 6, é 7, é por aí, tá ligado? E os artistas, eles participam desses editais enviando projetos que vão disputar os fomentos, e aqueles que estiverem mais dentro das características exigidas, né, vão ser contemplados para executar esses projetos. Por exemplo, eu quero lançar o meu livro. Aí tem a categoria de livro, você vai receber a verba para você investir naquele projeto. Não é dinheiro para você colocar no seu bolso, é para você lançar o seu projeto cultural. Então o artista vai passar fome. Não. Você lançou o seu livro? Você pode vender o seu livro. O artista quer fazer um show. Beleza. Aí vai ter as características ali para ele cumprir. Se ele quiser gravar um CD, tem várias modalidades. Você pode fazer uma exposição de arte, você pode fazer um projeto de curso, você pode, inclusive, conseguir bolsas de estudo para poder desenvolver os seus projetos. Então, você tem que ficar muito atento sobre todas as regras do edital para você poder concorrer. E lá no Onofrevo, toda vez que sai algum edital, a gente não só informa para a galera, olha, existe o edital Aldir Blanc, existe o edital do Fundo Municipal. A gente abre as portas, tem os computadores com internet disponível para a galera sentar e fazer esses projetos juntos. Nós já tivemos, acho que, a Raquídia, né?
Eu já consegui. Contemplado, Entre os contemplados, nós tivemos a banda Raquídia. Você também chegou a ser contemplado? Ainda não? O pré-vestibular, Mas vai. o Solano Trindade. O Solano Trindade. Eu fui. O Vitor, parceiro nosso, foi contemplado com premiação. Então tem uma galera que está chegando junto e está vendo que isso não é uma possibilidade, isso é uma realidade. Você vai ali disputar e tudo mais, mas se você tiver o seu trabalho bem fundamentado, você ler as regras direitinho e participar, você pode sim ser contemplado para desenvolver o seu projeto. Ou seja, o governo está apoiando. É como deveria ser? Ainda não, isso é um processo. Mas as coisas já mudaram muito de alguns anos para cá. Tem muitas portas sendo abertas. A gente só tem que correr atrás disso. Ah, eu não tenho acesso a essas informações. Cara, cola com a gente, cola com a galera que se movimenta dentro da arte e da cultura, porque essas portas existem. Só que a gente também não pode, é uma coisa que eu sempre digo, o artista, ele tem aquele estigma de que arte é coisa de vagabundo, de que arte é passatempo. Se você tratar a arte como passatempo, como coisa de vagabundo, cara, vai ser isso que vai ser na sua vida. Se você quiser viver de arte, você tem que se envolver, tem que procurar a galera, tem que estudar. É exatamente isso. Para você viver de arte, você tem que se envolver com arte. Você tem que fazer disso seu trabalho, sua vida. Se cerca e procura, porque existe porta. Inclusive, Mordred, eu queria até registrar aqui, o nosso laboratório, do Onofrevo, ele existe graças à doação do professor Celso Pancera, né, que é grande parceiro do Onofrevo, sempre lutando pela questão da ciência, da tecnologia, da inovação. Então, desde o início da história do Onofrevo, o Celso Pancera, o professor Celso Pancera, sempre foi nosso parceiro, e fica registrado aqui o nosso agradecimento pela doação dos computadores que compõem o nosso laboratório. Para você ver como que a nossa articulação dá condições e estrutura para os artistas, né, e para todos aqueles que fazem cultura e que acreditam na cultura. E falando nisso, Davi, acho que era legal você compartilhar um pouco, né, dessa tua evolução que tanto o Mordred se orgulha, né, de como que você chegou no Onofrevo, de como que você viu todo aquele movimento que acontece lá, e de como que isso foi importante na sua vida. Pô, então, rapaziada, como eu já havia citado antes, eu já toco, né, já tô me envolvendo com música já faz um tempinho, mas o Onofrevo em si foi uma situação bem engraçada, porque até então eu não fazia ideia que o espaço existia, não fazia, assim, por mais que seja bem próximo da minha casa, eu não sabia que existia o Onofrevo, mas eu tava num evento, e nesse evento de rock, né, eu cheguei a tocar, foi o primeiro evento assim que eu toquei, e tinha um parceiro meu lá que a gente não se falava há muitos anos. A gente voltou a se falar ali, assim, isso sem eu saber ainda do espaço, a gente voltou a se falar e coisa e tal, e ele já conhecia o Mordred, né, o nosso parceiro Levi, salve Levi. E ele virou pra mim e falou: pô, Davi, tem um lance lá, uma casa lá que a galera vai pra lá fazer música, desenhar e coisa e tal. Tu quer colar por lá? Que já era o Onofrevo. Eu, vou ir lá pra ver, né? Pra ver qual é, pra ver o que é. Aí cheguei lá e comecei a ter contato. Tipo assim, a primeiro momento eu já cheguei e falei: pô, maneiro, a galera que toca também, a galera que desenha, a galera realmente que leva a sério o lance da arte, entendeu? Porque antes, pra mim, eu via como uma parada assim, beleza, vai ter que ser um hobby porque eu vou ter que viver de outra coisa pra poder sustentar minha arte. Porque, tipo assim, eu não levava tão a sério. Mas depois que eu cheguei lá, que eu comecei a ver a galera realmente fazendo a parada acontecer, colando nos eventos, fazendo de tudo, eu comecei, pô, maneiro, bacana. E nisso fui me envolvendo mais e mais. E era muito engraçado, porque realmente eu cheguei assim, tipo, muito tímido. Eu tocava tudo corcunda. Não lembro disso não, cara. Não lembro dessa timidez sua, não. Eu não olhava nem, tipo, eu tava tocando, não olhava nem no olho de ninguém. Eu tocava olhando pra baixo. Tinha que jogar uma guitarra pra cima. Não, mas isso foi agora, pô, isso foi agora. Isso aí foi meu tratamento de choque. Então. E eu comecei... Tá com vergonha? Não perguntei, sobe lá e toca. Eu nunca vi uma pessoa tímida, a gente tem que botar no Uber e tem que levar em casa. Pô, é complicado. Aí eu fui começando a conviver, e aí foi só, tipo assim, foi um pontapé que eu já tava precisando há anos, porque eu já tinha muita música guardada, muita coisa guardada, mas pra quem que eu mostrava isso? Né? Eu já tinha planos de fazer um canal na internet, de mostrar, só que eu nunca faltava essa coragem, esse empurrão, tá ligado? Não, incentivo. Exatamente, faltava esse incentivo. E daí eu fui começando, né, cada vez mais e mais ser incentivado, entendeu? Graças a Mas o que você fez depois?
O que você fez depois de Bateu? conviver no Onofrevo? O que você tinha de projeto que você fez? A gente estava conversando que você está investindo agora no TikTok. Sim, sim. Então, composições, bandas. um dos projetos que há anos eu já sonhava, eu nem tratava como projeto ainda, era justamente de tocar, de me apresentar nos lugares, né? De tanto levar sons autorais, músicas autorais, ou fazer um cover mesmo. E foi uma das paradas que eu consegui tocar pra frente, né? Até mesmo desenho, que não é tanto minha área, é mais um hobby, assim. Eu comecei de novo, novamente. Eu tinha parado uma época, Outro dia eu vi um voltei. desenho seu lá, achei lindo. Muito obrigado. E foi uma dessas paradas assim, que eu voltei. E agora, mais recentemente, eu comecei a investir na questão dos vídeos curtos, né? De TikTok e Instagram também. Pra impulsionar mais ainda esse lance de levar a música, né? Pra poder chegar em mais gente. E para lembrar os editais, Alan, que fique registrado, aproveitar. A gente vai ter um monte de coisa para registrar, mas isso é importante. Uma das questões muito ligadas à questão dos editais, Mordelli, é a produção do nosso curta, né? O primeiro curta-metragem do Onofrevo foi com um edital da Lei Paulo Gustavo, né? Uma menina, 2 mulheres, muitas histórias. Conta a história da Cristina Santos e da Cláudia Cruz, com as suas personagens Renatinha e Dita. O nosso curta tem 15 minutos? 15 minutos, 15 né? minutos. Por aí. 15 minutos foi pela Lei Paulo Gustavo. E o Mordred fez a animação junto com o Davi. E a trilha sonora foi feita pelo Mazinho, que é o baixista da Raquídia, que vai ser um dos nossos episódios também, o Papo com a Raquídia, para falar do rock popular caxiense. E foi uma produção assim, né, cara? 100% caxiense. E isso com dinheiro público, com os nossos valores, com os nossos artistas. E a gente não vislumbrava isso há muito tempo, cara. Como que é produzir audiovisual com dinheiro público em Saracuruna? Cara, isso é revolucionário. Isso é algo assim que... Pô, e ajudando, investindo, né? O Alan ganhou como animador, né? Junto chamou o Davi para ajudar ele. A Raquídia, com o estúdio da Raquídia, ajudou na parte da trilha sonora. O estúdio também na Figueira, o Fox gravou. Então, assim, isso é algo que a gente vê que o Onofrevo, ele organiza, catalisa isso e faz com que haja essa articulação, né? Conta um pouquinho pra gente, Mordred, em relação ao curta. Como que foi a produção da animação? Não, antes do curta, tem uma coisa que eu queria falar, porque assim, o Davi mencionou essa questão dele ter caído lá de paraquedas, né, por causa de um amigo. Mas a história é um pouquinho mais embaixo, porque esse amigo, ele já tinha estado lá, só que teve um dia que a gente estava saindo lá do Onofrevo e tal, tava chovendo, eu de óculos, na chuva não enxergo nada, e eu tava dando carona pro Sete Vidas, outro parceiro nosso, artista visual e tal, na bicicleta. E ele tava de fone de ouvido. Aí, na chuva, eu vi uma figura assim no canto. Aí eu falei, pô, aquele lá não é fulano? Aí ele falou, é sim. Aí eu parei pra dar um oi e falar, pô, cola lá qualquer dia e tal. Acabou que era eu que não tava enxergando ele, que não tava ouvindo, não é ninguém que a gente imaginou que fosse. E o Levi foi parar lá assim. Ele já tinha ido num evento, mas ele foi realmente frequentar o espaço por causa de um convite cruzado. E daí o Levi começou a frequentar, ele é uma figura marcante lá, o primeiro grafite dele foi com a gente lá, chamou o Davi, que já chamou mais uma galera, enfim, a coisa foi crescendo muito naturalmente. Mas voltando a essa questão da produção do curta, né? Cara, a gente tava com um orçamento estreito, né? E eu sem mesa de luz, história que eu sempre conto. O que é mesa de luz? Fala pro pessoal aí. A mesa de luz é uma mesa com um vidro e uma lâmpada, porque assim você consegue colocar um papel por cima do outro e enxergar o que tem por baixo. E assim você vai fazendo a animação, né? É quase um stop motion com desenhos. Vocês já viram, né, na filmagem que a gente pausa, e aí são como se fossem várias pequenas fotos que você junta e faz um filme. E o processo é esse, é um desenho por cima do outro para você fazer um movimento. Você faz a mão um pouquinho mais em cima, depois a mão um pouquinho mais embaixo, aí a mão vai fechando, e assim você produz. A gente não tinha mesa de luz.
prazo estreito, orçamento baixo, porque é o que a gente tinha para trabalhar e a gente queria muito dar o sangue para fazer. Quem foi o indivíduo que te pediu esse serviço, hein? E me pediu um trabalho de 6 meses em Qual foi a 2. pessoa que te impressionou aí? Ali, pode ó. falar, Modena. Ideia do Antônio. Aí eu, pô, tu compra ideia? Comprei. Eu Vambora, peguei um... A primeira coisa que eu fiz foi, tipo, Animação artesanal, né, cara? artesanal. Eu fazendo de cabeça pra baixo com um papel contra a lâmpada Foi. deitado na mesa, desenhando um por um e colocando o outro por cima. Até que eu arrumei uma travessa de salada e pensei, tá aqui minha mesa de luz. Colocou O vidro que tinha era esse. Aquela colocou- coloridinha que a gente distribui cachorro quente, não, né? Não, foi uma de vidro que eu tenho em casa. Ah, tá. Pensei que colocou era a lá no lâmpada, frevo. pô, por baixo. É, eu coloquei o celular por baixo pra usar de lâmpada, depois eu consegui uma lâmpada um pouco melhor, e foi assim que o processo foi surgindo, tipo, é o que temos pra trabalhar hoje, e a gente vai fazer isso acontecer. E é assim que o processo vem surgindo, a gente tem isso aqui pra trabalhar, vamos investir nisso. E disso daí a coisa cresceu muito, a gente já fez aí de eventos que começaram a gente capinando o chão, carregando pedra e tudo mais, para parcerias com o Tomahawk, né, que a gente conseguiu através também da Aldir Blank, com o Lúcio. Enfim, né, a parceria com a Batalha do Minas também, que a gente hoje tem a Batalha do Onofrevo, mas começou fazendo essa ponte com a Batalha do Minas, que eu era um dos organizadores, ainda faço minha presença hoje, mas hoje a organização já não é minha. E cedemos espaço para eles atuarem eles juntos, fizemos um movimento forte com hip hop. Com a Batalha do Minas a gente já foi parar na UF, com a Batalha do Onofrevo agora a gente está começando a desenvolver o nosso projeto, que hoje inclusive está rolando o Independência BXD com a Batalha do Raul, fazendo a seletiva para o estadual. E uma das pré-seletivas do estadual foi lá no Onofrevo, ou seja, é uma coisa que está crescendo, que a gente está vendo as pessoas olharem, reconhecerem e apoiarem o projeto. Beleza. Não, mas eu quero voltar na questão das batalhas, porque a gente tem novidade aí pela frente aí. E queria pedir para a Esté agora falar um pouquinho, Esté, você é fruto do pré-vestibular comunitário Solano Trindade, né? E queria que você falasse um pouco dessa sua caminhada, né? Hoje você está fazendo comunicação social e isso para a gente é um orgulho muito grande. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência no pré, porque a gente sabe, né? Eu sou fruto do pré-vestibular, ainda PVNC, né? Lá no final da década de 90, eu fui secretário-geral, junto com o Frei Davi, com o professor Zé Ferino de Petrópolis. E assim, a gente sabe o quanto a nossa vida muda, né? Pós PVNC e pré-vestibular comunitário. E eu queria que você já fizesse aí um pouco dessa tua trajetória do pré, passando e chegando na faculdade, e a tua relação com o Onofrevo. Assim, antes de falar da minha relação com o pré e da minha relação com o Onofrevo, tenho que falar da nossa relação. Eu conheci o pré através do Antônio. O Antônio é muito amigo da minha mãe. Eu digo até que o Antônio é meu tio, porque ele e a minha mãe são praticamente irmãos. Então, assim, eu conheci o pré através dele e eu carreguei uma galera comigo na época. Eu cursei o pré em 2019, se eu não me engano. Foi 2019. E nesse ano, assim, eu fui carregando... Eu tinha um grupo de amigos muito grande. Eu carreguei todos os meus amigos e hoje em dia acho que uns 60% deles estão cursando a faculdade. E eu digo que o pré-vestibular foi muito importante para mim porque eu falo que é uma experiência antropológica. Você passa o sábado inteiro lá, convivendo com pessoas de diversas idades, de diversas cores, de diversas sexualidades. E você fica ali não só imerso nas aulas, né? Português, matemática, geografia, mas eu digo que o pré, ele te abraça. 2019 foi um ano muito difícil por questões psicológicas e, assim, se não fosse o pré, eu tinha endoidado, eu tinha, sei lá, tinha feito inúmeras besteiras, mas, no geral, não foi só uma coisa assim... eu passei para uma universidade. Não foi só isso. Até porque eu passei para a universidade, mas o curso mesmo que eu passei, eu larguei. Só que ainda assim, com o fruto do pré, com tudo que eu aprendi, porque, infelizmente, na maioria das escolas, a gente não aprende o que a gente tinha que aprender para prestar vestibular. Eles dão um feijão com arroz pra gente e tá tudo bem, tá tudo certo, a escola precisa de premiação, então vamos passar todo mundo. Se não fosse o pré, eu não teria o conhecimento que eu tenho. Em matemática, em geografia, em história, a gente tinha o professor Luiz, e o Luiz,
máximo respeito pro Luiz em História. E que foi o curso que eu passei de primeira vez. Mas assim... Traidora, deixou a história. Aí eu não aguentei, muito chato. Você gosta de mas- dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro. Mas também não tô fazendo uma coisa que dá tanto dinheiro assim, não. Eu tô indo pra redação, então, enfim. Tá fazendo história. Tô escrevendo histórias. Enfim, e o que eu tenho a dizer do pré é isso, sabe? Não é um pré-vestibular comunitário qualquer. É uma casa. Você tem ali os professores, você tem a coordenação. Eles sempre procuram apoiar a gente. E eles praticamente eles fazem igual a mamãe passarinho, sabe? Mamãe passarinho mastiga a comida, joga na boca do passarinho e ele fica alimentado. Eles fazem isso com as questões burocráticas da UERJ, do Enem, da UFRJ, porque querendo ou não, tem muita burocracia de documento e eles no início já pegam ali todos os documentos, a gente já tem guardado você. No meu tempo não era assim. Hoje em dia a Thay é vivida um nome ali na gestão do mesmo. pré. Inclusive, tiveram as inscrições do pré lá no Onofrevo. Com certeza, Sim. Exatamente, o Onofrevo, ele abre esse espaço. E aí, falando do Onofrevo, né, eu vejo que, assim, por exemplo, eu não tenho muita intimidade com o Davi, mas eu sou uma pessoa que eu observo muito as coisas. E o que eu observo é que o Onofrevo, ele é um lugar de acolhimento de verdade. Eu vejo uma pessoa tímida igual o Davi que chega ali e faz amigos. Faz irmãos, na verdade. Eles criam ali um vínculo de irmãos. Eu vejo uma irmandade entre eles de puxar, de não, você vai sim, você vai exercitar essa força sua. Eu não me via como artista. Até esse ano. Foi quando eu comecei na faculdade a elaborar os textos. Eu falei assim, caraca, eu sei escrever, olha que legal. E, você não foi alfabetizada? Fui, mas é muito diferente. E, assim, graças a Deus eu tenho esse apoio, eu tenho essa parada, sabe, de ter os amigos, eu mando pro Antônio, eu mando pra minha mãe, eu mando pros meus amigos pessoais, os meus textos, eles leem e falam, caraca, isso tá muito bom. Mas eu vejo que existe muita gente que não tem, como você não tinha. E aí você era um cantor. Sim. Não é que você não era um artista, mas você era um artista de casa, Quem sabia do seu talento? Eu acabava sendo um artista retraído. Porque eu não Exatamente, mostrava, não... Você tocava para as paredes do seu quarto e o Onofrevo, ele abre esse espaço. Você não precisa mais tocar nas paredes do seu quarto porque você tem um Mordred para te puxar e falar assim, não, você vai tocar. Exatamente. Aí você acaba no outro dia jogando uma guitarra pro alto. Exatamente. Você tem... E ainda tem essa parada de exercitar os outros lados artísticos, porque você tocava e agora você desenha. E foi aquilo que eu mencionei. Eu vi um desenho e falei assim, gente, que desenho bonito, quem foi que fez? Eu olhei lá, tava a assinatura dele e falei, nossa, não sabia que ele desenhava também. Eu acho muito interessante. Inclusive, tipo, eu acho que eu nunca te falei essa parada, mas a primeira vez que eu escrevi uma poesia foi no Onofrevo. Ah, que legal, cara. A primeira vez que eu me senti inspirada, porque eu tava ali no meio, como eu disse, eu nunca me enxerguei como artista. Eu sempre falava assim, eu sempre convivi muito com a arte, com a cultura, eu sempre convivi com muitos artistas. Eu falava assim, gente, fulano canta, fulano pinta, ciclano dança, eu não sei fazer nada. Aí eu ficava muito triste. E aí, quando eu tava lá no Onofrevo, eu tava sentada vendo o pessoal recitar as poesias, né, naquele momento antes da batalha, que algumas pessoas recitam seus textos, suas poesias. Eu vi as pessoas, assim, recitando, eu falei assim, cara, isso é tão legal. E aí, tava pensando numa outra parada, eu sou candomblessista, tava pensando numa parada em relação à minha espiritualidade. E aí eu falei assim, caramba, eu tenho uma coisa pra escrever. E aí comecei a escrever meu telefone com 3% de bateria. Eu ali escrevendo, eu falei assim, gente, eu não acredito que isso saiu da minha cabeça. Então, assim, o Onofrevo, além desse espaço de acolhimento, é esse espaço de inspiração. Não só para quem já é artista e já basicamente se enxerga como artista, mas também para quem não se enxerga e acaba descobrindo que é também. Muito legal. E, gente, olha só, a gente está chegando num momento histórico, que é o encerramento do primeiro episódio do ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo. E é muito bom poder ouvir, né, o depoimento da Esther, de como que ela se descobriu como artista no Onofrevo, né? E agora eu já vou pedir para vocês aí encerrar, fazer as considerações finais. Se tiver que registrar mais alguma coisa, aproveita. Vou passar então para o Mordred, depois da Esther. Tá bom? Eu queria falar exatamente sobre isso, porque a gente falou tanto do pré-vestibular e tudo mais, dessa ponte que existe, né? E esses dois desenhos aqui, eles existem graças ao pré-vestibular. Porque isso aqui foi o que rolou domingo. A gente foi numa visita em Santa Teresa
ao Museu das Ruínas. No Parque das Ruínas. Isso. E aí... Conhecido agora como Parque Glória Maria, desculpa te interromper. Não, tranquilo. A Vivi me convidou para ajudar a organizar e tal, e com a galera, né? E eu achei isso muito interessante. Tipo, o pré-vestibular ele não aconteceu só numa sala de aula. É a segunda vez que eu faço parte de um movimento envolvido com cultura pelo pré-vestibular Solano Trindade. O primeiro foi lá na UFRJ, que teve a visita aberta para os alunos de escolas públicas e tudo mais. E eu falei com ela que eu já tinha sido aluno da UFRJ e tudo mais. E nessa, a gente viu que, pô, tinham várias pessoas do Onofrevo, vários artistas, Davi junto, dentro daquele espaço, né? Eu aproveitei para levá-los para conhecer a Escola de Belas Artes. E lá a gente encontrou o professor Pedro Sanches, abração se ele estiver ouvindo, que é professor de gravura. E foi uma coisa mágica, cara, ver essa galera conhecendo aquele espaço com um professor de boa vontade ali, dando uma aula só para eles, saca? Imagina você chegar no espaço universitário para conhecer um pouco mais de arte e, de repente, um professor para o que ele está fazendo só para te dar uma aula de história da arte, sobre gravura, sobre processos. Isso aconteceu graças ao pré-vestibular, isso aconteceu graças ao Onofrevo. Então eu volto a dizer o que eu sempre digo, cara. Ali é uma coisa que a gente está fazendo que não é só teórica. É a galera que está vivenciando arte e cultura, que está conquistando esses espaços. A meta é essa, é isso crescer cada vez mais. E só queria fazer essa ponte aí, mostrar que realmente, tanto o Onofrevo quanto o pré-vestibular estão fazendo essa diferença real na vida da galera. Mostrando, olha, isso aqui existe, isso aqui é de vocês, conquistem. Exatamente. Deve fazer suas considerações finais. Complementando também o lance do pré-vestibular, eu fui aluno do pré por um curto período de tempo, eu tive que sair por alguns motivos, mas é bem real isso das organizadoras, né? Do pré em si, pular essa etapa mais burocrática de documentos. Tanto é que foi uma etapa que eu consegui pular com isso, então isso é uma parada muito bacana, porque é muito documento e eles ajudam bastante, né? E só corrigindo rapidinho, gente, não é pular no sentido de, tipo, não vamos ter a não burocracia. precisa fazer. Vamos Eles apoiar. já sabem, eles exatamente. podem pra É gente. tipo, vamos agilizar o processo, né? Pra quando precisar ali na inscrição já tem. Isso daí, perdão. E o Onofrevo, né? Assim como a primeira poesia que ela escreveu foi no Onofrevo, a minha primeira apresentação para as pessoas mesmo foi ali dentro do Onofrevo. Eu lembro do primeiro sarau que a gente fez lá, que eu lembro de eu pegar o violão e eu tocar inúmeras músicas, tocar, cantar. Sim. Então, tipo assim, foi o primeiro de muitos eventos que tiveram lá e foi uma parada assim que eu, nos últimos 5 anos, de 2019 pra cá, eu não imaginava que isso ia acontecer. E também que eu comecei a me envolver com música num momento muito delicado, que foi meados de 2019 para início de 2020, que 2020 teve a pandemia, então assim, afetou psicológico, afetou a vida de todo mundo. Mas ali eu vi como uma oportunidade de crescer nisso, né? E para depois de uns 4, 5 anos eu tá tocando, tá realmente passando isso para frente, né? Então eu queria, né, e é isso, a parada funciona, a parada realmente funciona na prática, você vê a galera surgindo. Isso a gente pode bater no peito e falar, cara. Teve gente que começou ali com a gente fazendo o primeiro grafite, fazendo o primeiro desenho a carvão, fazendo a primeira pintura, entrando pra universidade, a primeira poesia, Sim. as primeiras músicas. Quantas vezes sentou eu, Davi e seu Luiz ali na varanda e tipo, vamos compor uma música aqui agora. A gente tem umas 5 músicas feitas assim. Sentamos e fizemos uma música ali, no susto, porque a gente queria fazer isso. E tem um espaço ali pra isso. Estherzinha, para suas considerações finais. Sim, minhas considerações finais, eu acredito que o Onocast ele tem o mesmo objetivo do Onofrevo, né? Mostrar para as pessoas que elas podem ser, não só para as pessoas, né? Mas, aqui, não estou falando que artista não é pessoa, mas mostrar para os artistas que eles não estão sozinhos dentro de um quarto fazendo uma arte sem fundamento, sem história. Então, assim, o Onocast, ele tem a mesma estrutura do Onofrevo. E minha consideração final é: apoie sempre que você puder um artista. Gente, obrigado. A gente está vivendo um momento assim muito importante na história do Onofrevo. Queria agradecer a cada um de vocês, não pela presença só,
mas por toda a dedicação ao Onofrevo, Mordred, Davi, Esther. E agradecer todo mundo que sempre contribuiu com a história do Onofrevo, né? São muitas pessoas, muitos coletivos, e a gente, ao longo da história aqui do ONOCast, a gente vai trazer aqui para registrar. E para terminar, eu quero compartilhar a poesia que eu sempre compartilho, né, em todas as minhas atividades, do Onofrevo, em todo lugar que eu vou, que marca aí a nossa caminhada. E não podia deixar de falar aqui que é a poesia Epidemia, do meu amigo do Gueto Chabás, lá de São Paulo, que me acompanha desde a Biblioteca Comunitária Solano Trindade. Eu queria registrar aqui, deixar meu abraço para ele e compartilhar esse momento com vocês, que diz o seguinte: é a saga do povo que agora se repete. Onde houver injustiça, sempre haverão rebeldes. Eles têm medo de nós porque somos a maioria. A burguesia sofre de guetofobia. Do Gueto Chabás. Segue a gente no YouTube, se inscreva no nosso canal, Onofrevo, curta, compartilhe, apoie a nossa causa do artista independente e até o próximo episódio. Muito obrigado, gente.